Gente, enquanto nossa equipe atende os visitantes, já quero te convidar a abrir a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. A Vanessa está feliz, porque eu sei que esse é o livro preferido dela, da Bíblia. Então, se você ficar com alguma dúvida aqui na pregação, não entendeu alguma coisa, é só você perguntar para a Vanessa e ela vai te responder, te explicar, te dar uma aula de tudo que está acontecendo aqui. Então, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4. A gente vai ler do 1 ao 11. Essa é a primeira mensagem de uma série que nós teremos no mês de novembro. Então, estamos falando hoje sobre presença manifesta. Hoje a gente vai dar já uma pequena introdução para a série, mas já vamos caminhar, já desenvolvendo um pouco desse assunto, que é a presença manifesta de Deus. Então, primeiro livro do profeta Samuel, do versículo 1 em diante, diz assim: a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram as suas tropas em linha para enfrentar Israel. Intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem hoje? Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses chegaram ao acampamento, ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês serão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram. Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Até aí é suficiente para essa primeira parte. Nós vamos estar baseando, na verdade, não apenas no capítulo 4 de 1 Samuel, depois nós vamos ler outros versículos, eu vou contar também aqui parte da história, mas a perícope é um pouco maior, que vai do 4 até o capítulo 7, que é quando nós temos a conclusão aqui dessa história, que lendo essa história a gente já vê um objeto, um elemento principal aqui, que representa um pouco do que é a presença manifesta de Deus. A gente consegue identificar quando a gente olha para a figura da Arca da Aliança, que para o povo representava a presença de Deus. Quando nós falamos sobre presença de Deus, sobre essa presença manifesta, a primeira coisa que a gente geralmente
tem que diferenciar é o que é a onipresença de Deus e o que é essa manifestação da presença de Deus. Porque Deus, ele é onipresente. Ou seja, Deus ele está em toda parte. Em Salmos 139, versículo 8, diz: se subo aos céus, lá estás. Se faço no mais profundo abismo a minha cama, lá estás também. Ou seja, Deus está em toda parte, Deus está em todo lugar, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Não existe algum lugar da terra que Ele não está vendo, que Ele não tenha ciência. Não há como a gente fugir de Deus. Só que mesmo Deus ele sendo onipresente, estando em toda parte de alguma forma, quando a gente lê a Bíblia, nós vemos Deus revelando, manifestando, agindo com um nível, uma forma de presença diferente dessa onipresença dele, que é a presença que está em toda parte. Quando a gente olha, por exemplo, na criação, diz o quê? Que Deus ele se encontrava com Adão e Eva. Será que Deus, quando ele se encontrava com Adão e Eva, ele tinha que retirar a presença dele de toda a terra para então concentrar a presença dele ali? Então a gente entende que não. Deus ele continua sendo onipresente. Mas o que o texto está dizendo é que naquele momento, Deus está se manifestando para um relacionamento. É a presença manifesta dele se relacionando com Adão e Eva. Quer ver um outro exemplo? Quando Moisés se encontra com Deus na sarça ardente. Você lembra que Deus fala assim para Moisés: olha, tira as sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo, é terra santa. Ou seja, Deus ele não está presente em toda parte. Então a gente tinha que andar sempre descalço. Moisés já teria que estar descalço, mas o que Deus está falando? Nesse lugar, nessa geografia, nesse endereço, nesse espaço, eu estou manifestando um nível de presença diferente. Por isso você precisa tirar os calçados, é a forma que Deus dá para que Moisés tivesse acesso àquele nível de presença. E essa presença manifesta de Deus, assim como na sarça, Deus manifestou em outros lugares, porque também a gente percebe que Deus ele tem intensidade diferente dessa presença gloriosa e manifesta dele. Então, com Moisés, foi um espaço ali no monte e que Moisés tirou as sandálias. Mas lá na frente, quando a gente continua lendo o livro de Êxodo, a gente vai ver que Deus manda cercar um monte inteiro. E fala para o povo: ó, dessa faixa vocês não podem passar. E aí não foi só uma sarça que pegou fogo, foi o monte todo pegando fogo. Então é a mesma presença da sarça, só que numa intensidade, numa glória diferente, onde Deus fala assim: olha, o povo tem que ficar distante, se eles passarem dessa marcação aqui, e eles vão morrer. Tamanha a glória dessa presença. Então a gente vê um Deus que está presente em toda parte. Mas a gente vê que os homens na Bíblia tiveram uma experiência diferente com a manifestação dessa presença. Nós também queremos a presença de Deus. Nós também cantamos o quê? Revela a tua glória. Vem com a tua presença sobre nós. Então, da mesma forma que nós vemos essa presença na Bíblia, nós queremos para as nossas vidas. Eu tenho certeza, quantos aqui querem uma experiência com a presença manifesta de Deus? Olha aí, todos nós queremos, porque é o Deus presente. Agora, algo que eu tenho pensado, e por isso nós estamos nessa série, é: será que nós temos consciência do que é essa presença? Porque uma coisa é eu ter uma expectativa em experimentar essa presença. Mas será que essa expectativa ela é consciente? Eu sei o que é essa presença, eu sei o impacto que essa presença tem, eu sei as implicações que uma vez revelada, uma vez manifesta, vai ter na minha vida. Então esse é o nosso objetivo aqui nessa noite. É que nós não apenas
nos coloquemos diante do Senhor com uma expectativa, com um desejo de experimentar, mas que hoje Deus comece a construir no nosso coração e na nossa mente uma consciência do que essa presença manifesta, para que possamos não apenas querer, mas também nos prepararmos para experimentar aquilo que Deus quer derramar, amém? Você quer se preparar para receber, para viver um grande derramar da presença manifesta de Deus? Eu também quero e eu creio que em nome de Jesus nós vamos viver isso. Agora nós lemos um texto aqui, e o contexto dessa palavra, dessa parte bíblica, é o tempo dos juízes. Então o povo, ele já estava na terra prometida, é o povo que saiu do Egito, entra na terra prometida. Mais à frente, nós temos o período dos reis de Israel, lembra? Saul, Davi, Salomão, mas na terra prometida, antes de termos os reis, Deus levanta alguns homens que eram chamados juízes. Então a gente tem Josué, a gente tem Sansão, a gente tem Débora, a gente tem Gideão, por exemplo. Então todo o livro de Juízes mostra isso, mas no começo do livro de Samuel nós temos Eli. Eli era juiz e ele também era sacerdote. Ele servia no santuário, e a gente vê aqui nesse contexto os filhos, de Eli, Ofni e Finéias também, que era dessa família que servia no santuário. É nesse contexto que Ana aparece ali na narrativa bíblica. Ana, através de um milagre, tem o seu filho chamado Samuel, que é levantado pelo Senhor também como um profeta naquele tempo. Mas nesse período, Eli ainda estava vivo, e a gente está vendo um período onde o povo está numa guerra. Os filisteus se reúnem para então atacar o povo hebreu em Ebenezer. E ali, diante daquela batalha, o povo de Deus ele é derrotado, os hebreus são derrotados. E aí é interessante, porque o que eles pensam? O que aconteceu? Por que é que Deus permitiu que fôssemos derrotados? Vamos fazer o seguinte, vamos lá, voltemos para Siló, que é onde ficava o santuário, era onde estava a arca da aliança, da presença de Deus. Deus manifestou essa presença lá, quando eles fizeram o tabernáculo, e a gente vê lá no Êxodo, quando a glória de Deus encheu o tabernáculo. Vamos levar para a guerra, a gente coloca a presença de Deus lá na frente, nós vamos vencer a batalha. Era uma ideia maravilhosa que eles tiveram ali de um segredo para vencer a batalha. Tanto que quando a presença de Deus chega no meio do povo, eles começam a dar aquele alarido, que é aquele grito diante da presença de Deus. É uma expressão de adoração, gente. Eu gosto muito, vocês sabem. É o alarido da presença de Deus. E o povo vizinho, os filisteus, ficam assustados, porque pensam assim, cara, esses deuses aí é aquele Deus que tirou o povo do Egito. E aí o povo vai para a batalha com a arca da aliança presente, mas o povo, mesmo com a arca da aliança presente, a gente vai ver que eles perdem a batalha. E que não apenas eles perdem a batalha, mas os filhos de Eli são mortos na batalha. Quando nós lemos a continuidade do texto, a gente vai ver que a notícia chega a Eli. Eli cai da cadeira, morre naquele momento também. O neto de Eli, ele é colocado, a mãe do filho que estava nascendo coloca o nome do filho de Icabode. Foi-se a glória de Deus por causa da derrota, onde a presença de Deus foi levada. Então é nesse drama da história que a gente está. O povo derrotado, o povo perdeu a presença de Deus, e a partir disso é que eu quero começar a construir conosco esse impacto da presença de Deus, esse preparo dos nossos corações para vivermos diante da presença manifesta dele. E sabe o que eu acho? Ou sabe o que é que o texto nos ensina? É a primeira coisa que eu quero trazer aqui para nós. A primeira verdade que nós temos que ter consciência para vivermos essa presença manifesta é que Deus manifesta
a sua presença para cumprir a sua própria vontade. O texto nos mostra que a ideia do povo de levar a arca de Deus era como se a presença de Deus fosse um amuleto. É como se a presença de Deus fosse uma varinha mágica. Mas o povo estava em pecado. O povo estava vivendo em idolatria. O santuário de Deus estava sendo profanado por causa dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, que roubavam para si o sacrifício que era dedicado ao Senhor. E eles não eram repreendidos com contundência pelo sacerdote Eli. Eles se relacionavam no santuário com as mulheres que iam para oferecer o sacrifício. Então eles levaram a arca de Deus pensando assim: já que a gente perdeu a batalha, vamos trazer a arca para cá, a presença de Deus. Em nenhum momento eles pensaram assim: cara, se a gente perdeu a guerra, se a gente perdeu a batalha, vamos orar, vamos nos arrepender, vamos nos voltar para o Senhor, para que o favor dele venha sobre nós, porque Ele é o nosso Deus. Nós vimos o milagre que Ele fez lá atrás. Não, eles não pensaram em mudar o coração, em passar a ser um povo obediência. Eles preferiram tentar o quê? Pegar a presença de Deus, manipular para o lugar que eles queriam, como se eles pudessem usar a presença manifesta de Deus. Mas quando Deus manifesta a sua presença, é para cumprir a vontade dele, e não a vontade de quem a recebe. Eles levaram a presença de Deus porque eles tinham um objetivo, mas a presença de Deus naquele lugar apenas executou o juízo que Deus já tinha dito que cumpriria no meio do povo dele. Aonde está isso? Samuel, capítulo 3 diz assim: estou prestes a realizar algo em Israel, que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus e ele não os repreendeu por seus pecados. 1 Samuel 3, 11 e 13. Está entendendo? Deus disse: olha, eu vou repreender, eu vou dar com correção com o povo, porque os seus líderes se corromperam. E foi exatamente o que a presença de Deus executou naquele momento, uma vez que ela foi levada. Sabe o que isso me mostra? Eles tiveram um interesse na presença de Deus. Eles tiveram a ideia de buscar essa presença, eles carregaram, eles tinham de fato a presença de Deus, mas a intenção do coração é que estava errada. Então nós também hoje, nós queremos a presença de Deus, nós queremos que Deus se manifesta, mas o que esse texto nos ensina é que não basta querermos a presença de Deus, não basta saber que exige tempo, que exige busca, que exige oração, não basta sabermos as formas de buscar a presença de Deus. Deus, Ele quer sondar os nossos corações e Ele está perguntando: por que é que você quer a minha presença? Qual é a finalidade para a qual você busca a minha presença? Porque eu posso querer a presença de Deus, usar os métodos disponíveis de devoção para a presença de Deus, mas a finalidade do meu coração não ser uma finalidade aprovada por Deus. Eu posso querer a presença de Deus, porque se eu estiver com a presença de Deus, vai resolver um problema na minha vida. Eu quero querer a presença de Deus, porque Deus pode me dar um dom, onde as pessoas vão me reconhecer. Eu posso querer ver a presença, sabe? Aquela
aquela, como diz o Samuca, né, a palpável presença de Deus. Porque se eu tiver a presença de Deus palpável, visível aos olhos naturais, talvez eu não vou precisar caminhar por fé, eu vou caminhar então por vista. Então Deus está perguntando: você quer a minha presença, você clama a minha presença, mas será que você quer com as intenções certas? Ou você quer a minha presença para que a minha presença gere mais resultados que você tem no seu coração para si mesmo? Sabe? Então, a primeira coisa que esse texto nos ensina é isso, que a presença de Deus, quando ela se manifesta, ela não se submete às autoridades humanas. A presença de Deus, quando está manifesta em um lugar, ela está para reinar e não para submeter. Então, o nosso coração, quando buscamos a presença de Deus, precisa ter essa consciência. Se a presença de Deus está sobre a minha vida, se a presença de Deus vem sobre esse lugar, eu não tenho mais controle. A única opção que eu tenho quando a presença gloriosa de Deus se manifesta é obedecer, é seguir, é aceitar que ela cumprirá a vontade do nosso Deus. E aí o texto continua. Por que é que isso acontece? E essa é a segunda verdade que nós temos que ter consciência. A presença de Deus, ela carrega o peso da santidade de Deus. Samuel 5, de 1 a 4, diz assim: depois que tomaram a arca de Deus, agora a gente vê a perspectiva dos filisteus. Então eles venceram a batalha, Deus cumpriu o juízo, morreu Ofni, Finéias, Eli, o povo foi derrotado, 4.000 homens morreram, e agora esse povo filisteu está então com a Arca da Aliança. Eles ficaram com a Arca da Aliança da presença de Deus, e o texto vai dizer assim: depois que tomaram a Arca de Deus, os filisteus a levaram do campo de batalha em Ebenezer para a cidade de Asdod. Levaram a Arca de Deus para o templo de Dagon. Gente, esse templo de Dagon, o Dagon era tipo uma figura como se fosse uma sereia, assim. Os filisteus eram o povo do mar. Então eles chegaram a Asdod pelo mar. Então eles tinham como deus principal Dagon, que era o corpo humano, e aquela cauda de sereia era a figura da imagem, só para vocês criarem essa imagem na cabeça de vocês. E a colocaram ao lado de uma estátua de Dagon. Então eles pegaram a Arca de Deus e colocaram lá no templo de Dagon, pegaram a Arca da Aliança e colocaram lá. Contudo, na manhã seguinte, quando os moradores de Asdod se levantaram, viram que Dagon estava caído, com o rosto em terra, diante da Arca do Senhor. Então levantaram Dagon e o puseram de volta em seu lugar. Na manhã do outro dia, porém, viram que tinha acontecido a mesma coisa. Dagon estava caído novamente, com o rosto em terra, diante da Arca do Senhor. Dessa vez, a cabeça e as mãos de Dagon tinham se quebrado, estavam junto à porta de entrada. Somente o corpo permaneceu intacto. Ou seja, eles levaram a arca que representava a presença de Deus. Só que esse povo, os filisteus, eles não tinham o quê? Eles não tinham uma aliança com Deus. Eles não conheciam esse Deus. Mas repare uma coisa, eles acreditavam em Deus. Consegue entender isso? Quando a arca chega lá no povo dos hebreus, eles ficaram com medo de Deus, porque eles acreditavam que era real. Qual que era o problema? Que eles acreditavam em vários outros deuses. Dagon, acreditavam em Baal, como a gente quando estuda a história, parece que Dagon era como se fosse pai de Baal para eles. Então, a arca era só mais um deus para eles ali, tudo junto. Então era um povo que idólatra,
era um povo que não tinha uma aliança de exclusividade com Deus. E a presença de Deus naquele lugar, o peso de santidade que a presença de Deus carrega, começou o quê? A reagir. As potestades naquele lugar, a idolatria, e começou a agir contra a potestade que era Dagon, em primeiro lugar, derrubando aquela estátua. Mas o que a gente vai ver no decorrer do tempo? Que as pessoas de Asdod começaram a contrair úlceras, tumores. As pessoas começaram a morrer, porque a santidade de Deus começou a reagir àquele ambiente de idolatria de um povo que não tinha aliança com Ele e não deveria ter levado a presença dEle para aquele lugar. O que eles fazem? Vamos mudar. Pega a Arca da Aliança, leva para Gate. O que acontece lá em Gate? Mesma coisa. Tumores, úlceras, pessoas morrendo. Pega, vamos mudar de lugar. Leva para onde? Ecrom. O que acontece em Ecrom? O povo já fica com medo. Quando chegou a Arca da Aliança em Ecrom, o povo fica assim, não, pelo amor de Deus, tira esse negócio daqui. Já morreu em Asdod, já morreu em Gate. Vamos dar um jeito de devolver esse negócio. Faz o seguinte então, 2 vacas, faz uma carroça, pega as vacas que acabaram de ter filhotes. A tendência da vaca que teve filhote, se você solta ela, é o quê? É voltar para o seu filhote. A gente vai amarrar na carroça a Arca da Aliança. Se as vacas fizerem o que é natural e voltarem para os filhotes, é porque o tumor, as úlceras, é fruto do acaso. Se as vacas, ao invés de fazer o caminho natural, caminharem na direção do povo hebreu, é sinal de que o que estamos vivendo é fruto do juízo de Deus. O que é que aconteceu? As vacas foram na direção de Judá. E ali eles tiveram a certeza de que aquilo que eles estavam vivendo era fruto da reação, da presença de Deus, levando juízo àquele povo. Olha como está escrito no capítulo 6, 13 e 14. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale. Quando viram a arca, se encheram de alegria. A carroça entrou no campo de um homem chamado Josué e parou ao lado de uma grande pedra. Então o povo quebrou a madeira da carroça para fazer fogo, matou as vacas e as ofereceu ao Senhor como holocausto. A alegria deles foi maravilhosa, foi legítima. Mas olha só o que acontece depois, versículo 19. O Senhor matou 70 homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. O povo chorou muito por causa da grande matança e clamaram: quem pode estar na presença do Senhor, este Deus santo? Para onde mandaremos a arca daqui? Está vendo? Eu fico olhando para esse texto e eu fico pensando, qual que deve ter sido o sentimento deles? Porque eles receberam a Arca da Aliança da presença de Deus, mas em um momento de descuido, de curiosidade, eles decidiram o quê? Olhar dentro da arca, ter um contato com a presença manifesta dele. 70 homens mortos, diante da reação, da manifestação, do impacto da santidade de Deus naquele lugar. Sabe, eu fico achando interessante esse texto porque me impressiona, porque não é como se Deus, na sua santidade, quando estivesse diante de algo profano, Deus agisse assim: não, eu vou ficar de ladinho aqui, não, eu vou me esconder para não misturar, eu vou retirar a minha presença. Não, é que a presença de Deus, quando está no lugar, ela elimina tudo que é contrário, tudo aquilo que é oposição. É triste a situação que esses homens viveram, mas isso mostra o quê? O poder, o peso da santidade de Deus. E isso deveria causar em nós um temor. Isso tem implicações nas nossas vidas.
de não apenas buscarmos a presença de Deus, não apenas termos um desejo, de não apenas adorá-lo buscando a sua presença, como se fosse qualquer coisa. Esse texto precisa nos dar um temor de começarmos a levar a presença de Deus a sério. De pensarmos qual é o coração, qual é a reverência, com que tipo de santidade temos colocado as nossas vidas diante da presença de Deus. Sabe, há uma boa notícia em entendermos o poder da presença de Deus, porque isso nos leva a crer que também tudo aquilo que vem contra as nossas vidas, tudo aquilo que tenta nos derrubar, toda a seta do inimigo, tudo aquilo que o diabo vem para nos afastar, para nos destruir, para frustrar os planos de Deus nas nossas vidas, tudo isso é destruído se vivermos uma vida cheia da presença de Deus. Se você tem passado situações de perseguição, se você tem passado situações na sua família, na sua casa, e que você precisa da ação do Senhor, uma boa notícia é: o impacto da presença de Deus pode impedir tudo aquilo que é contra os planos que Deus tem para você. Mas algo também que a presença de Deus nos revela é que uma vez que ela já se manifestou em nosso meio, ela começa a quebrar os nossos ídolos. Ela começa a nos transformar de dentro para fora. Ela vai começar a eliminar aquilo que nós estamos colocando nas nossas vidas, que ficou em primeiro lugar. Não é que você se ajoelha e começa a cantar música a uma estátua, e isso é a sua idolatria, isso é a minha idolatria, não. Mas é tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração que tem mais importância do que a presença de Deus. Isso que são os ídolos do nosso tempo, sabe? É o nosso orgulho, é a nossa frieza espiritual, é a nossa preguiça, que muitas vezes é o nosso ídolo. É muitas vezes essa busca por dinheiro, por status, se torna ídolo em nossas vidas. É aquele pecado de estimação, aquela iniquidade que nós não consertamos, que se tornou um ídolo em nosso coração. Mas quando a presença de Deus vem, ela não permite que tudo aquilo que se opõe à santidade de Deus permaneça em nossas vidas. É por isso que Ofni e Finéias sofreram juízo. É por isso que o povo filisteu sofreu juízo de tumores. É por isso que homens, quando estavam distraídos em relação aos direcionamentos, aos cuidados que deveriam ter em relação à presença de Deus, eles também morreram. Porque a presença gloriosa e soberana de Deus, quando está em um ambiente, ela começa a dissipar e eliminar tudo aquilo que é contrário à santidade de Deus. Sabe por quê? É possível que Deus retenha a sua glória? Sabe por que é possível que Deus fale assim: olha, eles estão pedindo a minha presença, mas eu não posso dar a minha presença. Eles querem a minha glória, mas eu não posso derramar a minha glória. Eles querem mais fogo, eles querem um nível maior, mas eu não posso derramar um nível maior da minha presença. Porque se eu derramasse um nível maior da minha presença, talvez eles não suportariam essa glória. Talvez eles não conseguiriam lidar com o tamanho juízo que recairia sobre a vida deles. E a minha misericórdia muitas vezes se manifesta com eu reter a minha glória, para que aqueles que clamam pela minha presença não sofram um mal maior, por não estarem prontos, por não estarem conscientes do peso da minha santidade. Será que nós somos melhores que Ofni e Finéias? Será que nós somos melhores do que esses 70 homens? Será que o nosso pecado é um pecadinho, o pecado deles era um pecadão quando comparado com a santidade de Deus? Eu creio que por nossas forças, e é o que a Bíblia nos diz também, todos nós estamos na condição de morte diante da presença e diante do juízo de Deus.
de um Deus que é justo e que é poderoso. Mas a história não termina aí. E aqui nós temos mais uma verdade. A presença de Deus, ela se manifesta onde há arrependimento genuíno. O povo vive tudo isso, a presença de Deus e a santidade de Deus. O povo está dizendo, quem é que pode estar diante desse Deus santo? Mas aí, mais um capítulo à frente, Samuel 7, vai dizer assim: então os homens de Kiriat Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram à casa de Abinadab, numa colina, e consagraram seu filho, Eleazar, para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu por 20 anos, e todo Israel lamentava, ansiando por alguma ação do Senhor. Consegue entender isso? Depois desse acontecimento, 20 anos, sem que eles tivessem acesso à presença de Deus. Ficou lá guardado, esconde essa presença, deixa lá, põe alguém para guardar, consagra. Mas eles tinham o quê? Um lamento. Talvez uma esperança de algum dia estarem novamente diante da presença manifesta de Deus. Então Samuel disse ao povo, e aí Samuel, ele entra aqui como a voz de Deus, como sacerdote, como profeta, como juiz, que começa a direcionar o caminho para que a presença de Deus possa voltar a se manifestar, para que o povo pudesse novamente ter a presença de Deus no meio dele. E ouça só, se vocês desejam de todo o coração, aqui a gente já vê que não basta ter expectativa, não basta querer a presença de Deus, mas ele está falando assim, vocês precisam querer de todo o coração. Ou seja, essa precisa ser aquela única coisa. Essa precisa ser a coisa mais importante que vocês desejam. Não apenas como mais uma coisa, não apenas como mais um poder, não apenas como mais um ídolo na vida de vocês. Se vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Voltem-se ao Senhor e sirvam apenas a Ele. Então, Samuel está falando aqui uma direção de exclusividade. Então, Ele os livrará das mãos dos filisteus. O povo, então, se desfez de Baal e Astarote e passou a servir somente ao Senhor. Olha só. Então esse povo que antes queria manipular a presença de Deus, agora faz o contrário. Agora eles começam a voltar o coração. Agora eles desfazem os ídolos e passam a servir somente ao Senhor. Samuel disse, reúnam todo Israel em Mispá e eu intercederei por vocês. Ali eles jejuaram, devoção, derramaram água diante do Senhor e confessaram os seus pecados. Agora é diferente. Agora Samuel, como a voz de Deus, começa a dar direcionamentos de arrependimento e de sinais verdadeiros de um arrependimento. Samuel não passa a mão no pecado do povo. Samuel não fala assim, não, tadinho de vocês, não, vocês querem a presença de Deus, se consertem, mudem de vida, quebrem seus ídolos, jejuem diante do Senhor, confessem seus pecados. Não é à toa que os verdadeiros avivamentos aconteceram quando pessoas decidiram clamar e confessar os seus pecados diante do Senhor. Aí o Senhor veio e derramou a presença maravilhosa dele. Mas sabe o que eu acho interessante? Samuel sabia uma coisa. Samuel sabia, olha, vocês podem obedecer, vocês é que têm que quebrar os seus ídolos, vocês é que têm que servir somente ao Senhor, vocês é que precisam jejuar, é vocês que precisam confessar os seus pecados. Mas ele diz, mas eu vou interceder por vocês. Eu sou o sacerdote.
O povo deu sinais de arrependimento, mas diante do arrependimento do povo, Samuel, na figura de sacerdote, sabia que existia algo que o povo não podia fazer. Existia algo, uma ação, que para que a presença de Deus pudesse se manifestar no meio dele, o sacerdote precisaria fazer. Então Samuel muda, e o texto continua dizendo: quando os filisteus ouviram isso, o povo reunido, confessando o pecado, avançaram para atacá-los. Apavorados, os israelitas suplicaram: não pare de clamar ao nosso Senhor, o nosso Deus, para que nos salve. Então o povo fica desesperado, a gente está aqui confessando o pecado, a gente se arrependeu, a gente quebrou os ídolos, mas agora está vindo os filisteus nos atacar de novo. Clame mais, clame mais. E aqui está a grande chave, para a gente conseguir entender essa presença manifesta de Deus. Então Samuel tomou um cordeiro, ainda mamando, e ofereceu em holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor, e o Senhor respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, o Senhor trovejou com um grande estrondo, gerando pânico entre os filisteus, e Israel os derrotou. Depois Samuel tomou uma grande pedra, colocou-a em Mispá e Sem, e a chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. 20 anos o povo lamentou, mas depois de 20 anos o povo se arrependeu e clamou ao Senhor. Se arrependeram, obedeceram, mas quando o exército veio, quando os inimigos vieram atacá-lo, Samuel agora tipifica a figura do que Cristo fez por mim e por você. Samuel pega um cordeiro, sacrifica no altar e oferece ao Senhor. E enquanto ele oferecia esse sacrifício, o próprio Deus, sem ajuda de arca, sem ajuda de objeto, brada com alta voz como um trovão, e o exército inimigo é derrotado na frente de todo o povo. Sabe o que Jesus fez na cruz por mim e por você? Ele assume o papel do sacerdócio. Nós também deveríamos morrer diante da presença de Deus. Nós somos como Ofni e Finéias, nós somos como esses 70 homens. Mas diante do nosso pecado, Ele mesmo se ofereceu como cordeiro e derramou o seu sangue como remissão dos nossos pecados, fazendo justiça por mim e por você. Foi nesse momento que o véu do templo se rasgou e hoje eu e você podemos clamar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vem, presença manifesta de Deus. Aleluia! É porque o sangue do Cordeiro foi derramado na cruz que eu e você temos acesso à presença dEle. Quando nós vemos o poder, o peso da santidade de Deus, isso nos gera medo, isso nos gera um temor, isso nos gera, parece que se eu clamar a presença de Deus é como se fosse um suicídio. Eu não quero mais essa presença de Deus, é melhor eu também parar de clamar. Mas quando eu entendo a santidade de Deus, a autoridade de Deus, e que ela pode se manifestar aonde há um arrependimento verdadeiro, eu tenho uma consciência de que eu estou na presença de Deus, não porque eu sou bom o suficiente, não porque eu conquistei méritos diante do Senhor, mas porque na cruz não foi adiado meu julgamento. Na cruz não foi jogado para uma segunda ou terceira instância. Na cruz está escrito: está consumado. Estamos livres da condenação do pecado. E hoje,
nós podemos o quê? Nos achegar com confiança ao trono da graça de Deus para estar diante da sua presença. Mas essa mesma santidade de Deus aponta para nós que mesmo tendo recebido a graça dele, o que Deus espera de nós é o quê? É que tenhamos reverência à sua santidade. É que a gente não esconda debaixo do tapete os nossos pecados. É que assim como o povo precisou, a gente vem o quê? Confessar os nossos pecados diante do Senhor. Porque se queremos a presença de Deus, desse Deus santo, nós entendemos que a santidade de Deus não é estraga prazer. Não é apenas para não podermos fazer aquilo que desejamos, aquilo que alimenta a nossa carne. Eu abandono o pecado porque eu estou querendo estar mais perto de um Deus que é santo. Por que é que alguém que vive pecando? Por que é que alguém que não quer largar o pecado? Por que é que alguém que já se tornou frio, indiferente em relação àquilo que o pecado representa na sua vida, vai querer estar diante da presença de um Deus que é santo, que exala a santidade e que a sua santidade reage contra tudo aquilo que ela mesma discerne como profano? É por isso que a busca pela santificação, pela santidade, revela um coração que está indo para a eternidade com o Senhor, porque é incompatível. Se eu estou me afundando cada vez mais no pecado, eu não estou caminhando para viver uma vida plena com o Deus que é santo. Você consegue entender isso? Se eu estou indo em caminhos largos, me aprofundando no pecado, dia após dia, sem arrependimento, sem mudança de vida, sem transformação, eu não estou caminhando para a eternidade com Deus que é santo. A minha vida revela que eu estou me distanciando cada vez mais da presença gloriosa de Deus. E a plenitude da separação, a eternidade da separação, da presença manifesta de Deus é aquilo que nós chamamos de inferno. Mas o Cordeiro já pagou o preço por mim e por você, para que diante da presença dele tenhamos alegria, clamemos e desejemos a santidade dele, clamemos com gratidão, porque aquilo que nós não poderíamos fazer, ele tomou para si o lugar de sumo sacerdote. Ele se tornou cordeiro para o matadouro. E o sangue dele foi derramado eternamente. Você hoje pode estar diante da presença manifesta dele. Porque um dia o preço na cruz já foi pago. Feche os seus olhos em nome de Jesus. E no primeiro dia da série Presença Manifesta, o Senhor quer começar nos dando consciência do peso de santidade da sua presença. Talvez você não tenha ainda levado a presença de Deus, a vida e a santidade do Senhor tão a sério. Talvez hajam pecados nas nossas vidas que a gente ainda não se arrependeu verdadeiramente. Mas hoje, a voz do Senhor declara que esse Cordeiro aponta para Cristo. O Cordeiro foi aceito. O amor de Deus não anula a sua justiça. Mas a justiça de Deus foi cumprida na cruz. E agora podemos nos aproximar, agora podemos clamar, agora podemos viver a intensidade da presença de Deus sem medo, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Sabe? Nós já ouvimos tantas vezes essa palavra Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aplicamos para tantas situações da vida, talvez quando temos uma boa notícia, talvez quando algo bom
temos bom êxito em alguma coisa no nosso dia a dia, a gente fala, nossa, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas hoje nós vemos o peso que tem essa afirmação, porque aponta para o dia que o sangue foi derramado e a presença manifesta do Senhor retornou ao povo de Deus. E o convite do Senhor para nós nessa noite é para que a chama do arrependimento, a chama dos olhos molhados, de odiarmos o pecado, volte a arder em nossos corações. Que possamos entender o peso que é. Nós estamos caminhando na direção de um Deus que é santo. Estamos cada vez mais perto de estar diante dele face a face, onde estaremos diante da gloriosa santidade e majestade de Deus. Como é que possamos estar distraídos diante dos pecados que cometemos? Como é que podemos estar indiferentes, abrindo brechas dia após dia, deixando de vigiar? Nos acostumamos com uma vida sem conserto. Mas Deus, Ele quer que hoje, juntos em unidade, clamemos a Ele, confessamos os nossos pecados, para que possamos dar o primeiro passo, para que a presença dEle venha e ela virá, para que a manifestação de Deus venha e Ele virá. Eu creio que nesses próximos dias vamos experimentar aquilo que nunca experimentamos, que o Espírito Santo virá com revelação, que pessoas receberão um toque do Senhor e viverão aquilo que nunca viveram antes. Mas não podemos ignorar a santidade, a primeira marca, para estarmos prontos para essa presença, levarmos Deus a sério. Chega de estarmos diante da presença de Deus, às vezes como fosse mais um culto, mais um louvor, mais uma pregação. Não, nós estamos diante da presença do Senhor, não é diante da presença de homens. E quando nós falamos sobre reverência, não estamos falando que não podemos pular, gritar, dançar. Isso não é irreverência. Irreverência é quando não estamos dando valor devido à santidade da presença de Deus em nosso meio, que pode transformar as nossas vidas e nos tornar mais parecido com Ele. Nós vamos adorar ao Senhor, mas nesse tempo de adoração, o meu convite é para que você saia do seu lugar, para que juntos aqui nós podamos ter um tempo de arrependimento, de clamarmos o perdão. Nós não precisamos oferecer um cordeiro, porque o cordeiro já foi oferecido, mas nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos perdoe. Nós precisamos confessar os nossos pecados diante dEle e nos arrependermos verdadeiramente em uma decisão de mudança de vida. Então, se você deseja isso, se nessa noite você entendeu o peso da presença, o impacto da presença de Deus em um ambiente, na vida das pessoas que a buscam para a santidade, nesse tempo você é convidado a se colocar aqui diante do altar do Senhor junto, para você mesmo orar, confessando os seus pecados, se colocando diante do Senhor e dizendo: Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu não aguento mais estar preso nesse vício. Eu não aguento mais estar frio, estar indiferente diante da Tua presença. Eu preciso dar um valor maior à Tua presença. Então, enquanto nós estaremos adorando ao Senhor, você é convidado a sair do seu lugar e se colocar aqui diante do altar. E eu creio que a presença de Deus virá sobre nós, em nome de Jesus. Gente, tendo a sua mão para cá, vamos orar. Paizinho, nós colocamos a vida dos teus filhos diante do Senhor. Oramos para que o Senhor os abençoe. O Senhor tem planos, o Senhor tem propósito. Nós sabemos que eles estudaram, se dedicaram
e que eles, ó Pai, através do estudo, através do trabalho, eles querem glorificar ao Senhor. Por isso nós oramos que o Senhor capacite os teus filhos, que eles estejam com a mente livre, com o corpo físico renovado. Eu oro para que, em nome de Jesus, Pai, o nervosismo, a ansiedade não atrapalhe o sono deles essa noite, que eles consigam descansar, possam estar bem amanhã para fazer a prova. Livre teus filhos de qualquer acidente, imprevisto, que possa impedir com que eles cheguem lá para fazer a prova, com que eles cheguem no horário. Guarda a saúde deles contra qualquer tipo de dor, contra qualquer tipo de enfermidade, mas que o Senhor os capacite para fazer essa prova. Nós clamamos em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor os ajude a passar, a alcançar a nota que eles precisam para entrar na faculdade, para que através também, ó Pai, dessa formação eles possam abençoar o Teu reino. Nós entregamos esse culto ao Senhor, abençoe todos aqueles que estão aqui, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.